Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Estamos aqui, eu, professora Nilza, junto com vocês aí de suas casas, com muito cuidado, para mais uma aula de matemática. Bom, hoje vamos novamente conversar mais um pouquinho a respeito de gráficos estatísticos. Eu vou pedir para que você providencie o seu caderno de matemática, coloque a data de hoje em seu caderno, pegue lápis, borracha, caneta e régua, pois hoje iremos precisar. Tudo pronto já, pessoal? Caderno de matemática, lápis, borracha, régua, tudo providenciado? Vamos lá conversar mais um pouco a respeito de gráficos estatísticos? Só relembrando, antes de começarmos a estudar os gráficos, vamos dar uma retomada nos cuidados que nós precisamos ter neste momento de pandemia. Lembrando, novamente, que sempre que estamos em contato com uma outra pessoa, caso ela esteja infectada pelo Covid-19, e caso tanto nós como a outra pessoa estejam usando a máscara, a probabilidade de contágio ela é baixa. Entretanto, se a pessoa contaminada pelo Covid estiver usando máscara e a outra pessoa não, essa probabilidade de contágio ela passa a ser média. Caso a pessoa infectada não esteja usando máscara, essa probabilidade de contágio sobe para alta e se torna muito alta quando as duas pessoas que estão em contato não estejam usando a máscara. Precisamos estar sempre nos lembrando destas restrições que são necessárias nesse momento de pandemia. E não é só isso, né, pessoal? Além disso, precisamos manter o distanciamento social e estar higienizando nossas mãos com água e sabão sempre que necessário e possível, ok? É melhor prevenir do que remediar. Muito bem, pessoal. Vocês se lembram que na última aula eu pedi que vocês pesquisassem a respeito do feminicídio? Alguém encontrou essa resposta do que é feminicídio? O feminicídio, ele é o assassinato de mulheres, pela razão dela ser do sexo feminino. E neste momento de pandemia, onde muitas pessoas estão isoladas em seus lares, como está essa gravidade desse tema que precisamos estar também abordando na aula de matemática? Será que neste momento de pandemia as mulheres estão sofrendo mais violência do que nos momentos anteriores à pandemia? Ou não? Você leu alguma reportagem, assistiu alguma notícia em algum telejornal ou em outro tipo de imprensa que estivesse falando sobre isso? Caso queira estar nos enviando a sua opinião, fique bem à vontade. Peça para que sua professora esteja nos encaminhando essas informações. Ok? Bom, eu trago aqui hoje um gráfico que também é um gráfico de coluna.
E esse gráfico, ele faz um comparativo entre medidas protetivas concedidas no ano de 2019 e no ano de 2020. Você sabe o que são medidas protetivas? São medidas que foram disponibilizadas a mulheres que sofreram algum tipo de violência. E, pessoal, a maioria dessas violências acontece dentro de seus próprios lares. E acontece com pessoas de suas próprias famílias. Precisamos estar atento a essas situações. Precisamos denunciar caso seja necessário. E caso alguém esteja sofrendo algum tipo de violência, procure ajuda. Procure alguém para você conversar, estar esclarecendo, para que você possa estar tomando as medidas que são necessárias. Mas vamos ao gráfico estatístico, que é o gráfico de colunas apresentado hoje. Lembre que na aula passada eu apresentei um outro gráfico a vocês que tratava sobre o racismo, também um assunto polêmico. Mas ele era um gráfico onde apresentavam menores informações. Neste gráfico apresentado aqui hoje, nós temos várias informações sendo apresentadas para nós fazermos a leitura. Além disso, esse gráfico traz uma informação que não constava no gráfico sobre racismo. Ele traz a legenda. Quando nós temos uma legenda num gráfico, ele nos ajuda a fazer a interpretação deste gráfico. Observem que nós temos apenas duas cores apresentadas nesse gráfico: o verde e o azul. As informações que estão em verde correspondem ao ano de 2019, desde o mês de janeiro até o mês de dezembro. As informações apresentadas em azul correspondem ao ano de 2020. E estas informações correspondem apenas aos 4 primeiros meses do ano de 2020. Também é importante estarmos atentos de onde foi retirada esta informação. No caso desse gráfico, que traz uma comparação de medidas protetivas, ele foi retirado da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres. Mas este gráfico foi encontrado dentro do relatório Retrato da Violência contra as Mulheres em Guarapuava. Vocês conhecem a cidade de Guarapuava? É uma cidade do nosso estado. Mas, infelizmente, esta cidade apresenta um índice elevado nos casos de violência contra as mulheres. E o importante é nós estarmos observando hoje esse comparativo entre o ano de 2019 e o ano de 2020. Só lembrando que no ano de 2019 ainda não havia a pandemia. Estávamos dentro daquele período que considerávamos normal. No ano de 2020, a pandemia no nosso estado, ela começou por volta do mês de março. Então, houve um grande isolamento das mulheres, assim como das demais pessoas, em seus lares a partir do mês de março. Embora o gráfico demonstre que houve um aumento no número de casos do ano de 2019 em relação ao ano de 2020, fazermos esse comparativo em relação à pandemia é um fator importante, porque as mulheres que sofreram esse tipo de violência apresentaram uma maior resistência, assim como uma maior dificuldade de estar realizando essas denúncias. Precisamos estar sempre atentos a isso.
Outro fator que precisamos estar observando nesse gráfico são as linhas horizontais e a linha vertical. Na linha horizontal, nós temos os dados qualitativos desse gráfico, que correspondem aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, tanto do ano de 2019 quanto do ano de 2020. Mas temos ainda os meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de 2019. Na linha vertical, nós temos os dados quantitativos. Não sei se vocês se lembram, mas no gráfico que analisamos na aula passada sobre o racismo, esses dados quantitativos, eles estavam apresentados de 10 em 10. Não sei se você se recorda, mas eu comentei com vocês que esta quantidade apresentada no gráfico, ela não é uma regra. Ela vai variar de acordo com a informação que queremos demonstrar. Para este gráfico, os dados quantitativos estão de 5 em 5. Começam em 0, 5, 10 e vão gradativamente aumentando até o 45. E aí? Vamos trabalhar um pouquinho com esse gráfico que trata das medidas protetivas lá do município de Guarapuava no ano de 2019 e o ano de 2020. Bom, agora que já fiz a interpretação, a leitura deste gráfico junto com vocês, ficou tudo mais fácil, não é, estudante da educação de jovens e adultos? Agora vou deixar para que vocês respondam em seu caderno. O gráfico apresenta os dados de que período? Vou dar um tempo para que vocês possam estar copiando essa pergunta e respondendo em seu caderno. Muito bem, responderam já em seu caderno? O gráfico apresenta os dados de que período? O gráfico, gente, ele traz informações que vão desde janeiro do ano de 2019 até o mês de abril do ano de 2020. Foi isso que você colocou em seu caderno? Ou escreveu de alguma outra maneira que estava indicando o período de janeiro de 2019 até o período de abril de 2020? Se você representou de uma maneira diferente, mas trazendo essa informação, você acertou. Caso esteja diferente em relação aos meses e aos anos citados, vou dar um tempinho para que você possa fazer a correção em seu caderno.
Continuando, pessoal, vamos para a segunda pergunta de hoje para vocês realizarem, ok? Calcule agora a diferença entre os casos registrados nos meses de janeiro a abril do ano de 2019 e 2020. Eu vou dar uma dica para vocês. Procurem estar realizando esses cálculos comparando mês a mês. É só uma sugestão, não é uma regra, pessoal. Caso você queira estar fazendo um outro caminhar para chegar nesse resultado, fique tranquilo. Mas a minha dica é de que você encontre a diferença, primeiro em relação aos meses de janeiro, depois em relação ao mês de fevereiro dos 2 anos, ao mês de março e ao mês de abril. Eu vou dar um tempinho para que você possa estar realizando estes cálculos em seu caderno. Prontinho, pessoal? Vocês já realizaram os cálculos no seu caderno ou no raciocínio mental? Vamos fazer a conferência agora? No mês de janeiro do ano de 2020, houveram 30 medidas protetivas concedidas às mulheres. Em relação ao ano de 2019, foram concedidas 22 medidas protetivas. Houve um aumento do ano de 2019 para o ano de 2020. Como é que você fez esse cálculo para encontrar essa resposta? Eu vou trazer um exemplo para vocês. Uma maneira de estarmos identificando essa diferença do 22 até chegar no 30 é nós representarmos estes numerais. Então, partindo do 22, nós representamos o 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e o 30. Nós temos aqui 8 unidades. Isso quer dizer que a diferença entre o 22 e o 30 é o 8. Acertaram isso lá no caderno de vocês? Agora vamos olhar para o mês de fevereiro. No mês de fevereiro, no ano de 2020, foram concedidas 34 medidas protetivas, enquanto no ano de 2019 foram concedidas 12 medidas protetivas. Observem que tem um grande acréscimo nesse número de casos.
de quanto é essa diferença do 12 até chegar ao 34. Vocês fizeram esse cálculo mental? Ou vocês armaram a operação de subtração em seu caderno? Bom, o resultado de 34 menos o 12, ele é igual a 22. Observem que quando realizamos essa operação, o valor maior, que neste caso corresponde ao ano de 2020, ele precisa estar na linha de cima. Numa subtração, o valor maior sempre na linha de cima e o valor menor na linha de baixo. 4 menos 2 é 2. 3 menos 1 é 2. Então, no mês de fevereiro, houve um acréscimo em relação aos 2 anos, de 2019 para 2020, de 22 medidas protetivas concedidas às mulheres. É bastante, né, pessoal? São 22 casos a mais de mulheres que fizeram a denúncia porque sofreram algum tipo de violência. No mês de março, vamos ver se você acertou? No ano de 2020, foram concedidas 29 medidas protetivas. E no ano de 2019, foram concedidas 18 medidas protetivas. De quanto é a diferença entre o 18 para se chegar ao 29? Você fez esse cálculo mental ou você armou essa operação em seu caderno? A diferença entre 29 menos o 18 é de 11. Você armou essa operação? Observem que o valor maior precisa estar na linha de cima e o valor menor na linha de baixo. 9 menos 8 é 1. 2 menos 1 é 1. Então, o resultado que corresponde ao acréscimo de medidas protetivas concedidas no mês de março do ano de 2019 para o ano de 2020 foram de 11. Agora vamos fazer a observação em relação ao mês de abril. No ano de 2020 foram concedidas 41 medidas protetivas à mulher. E no ano de 2019 foram concedidas 35. Esse é um valor que eu acredito que vários de vocês fizeram o cálculo mental. Vou estar representando de uma maneira diferente da qual apresentei em relação aos meses de fevereiro e março. Uma maneira de estarmos representando e realizando esse cálculo é também estarmos identificando a numeração que vai a partir do 35 até chegar ao 41. Então, aqui está o 36, 37, 38, 39, 40 e 41. Ou seja, nós temos um total de 6 unidades. Então, no mês de abril do ano de 2020, foram concedidas 6 medidas protetivas em relação a mais em relação ao ano de 2019. E agora, já está pronto esse nosso cálculo? Ainda não, não é, pessoal? Precisamos juntar todos esses resultados que nós encontramos. Precisamos juntar o 8, que é referente a janeiro, o 22, referente a fevereiro, o 11, referente a março, e o 6, que corresponde ao mês de abril. Juntando isso tudo, agregando todos esses 4 resultados, qual foi o resultado que você encontrou? Esta soma deu 47. Como foi que você fez esse cálculo? Você somou o 8 com o 22 e depois acrescentou o 11 e acrescentou o 6? Vamos pensar nessa forma?
8 mais 22 é igual a 30. 30 mais 11 é igual a 41. 41 mais 6 é igual a 47. Mas, professora, eu não consegui acompanhar esse teu pensamento matemático. Eu ainda necessito estar armando essa operação. Então, acredito que você, lá em seu caderno, primeiro realizou esta operação, aonde você somou o 22 com o 8. Importante estarmos recordando que o 8 corresponde à casa da unidade, assim como esse 2. Não podemos cometer a falha de colocarmos este 8 na casa da dezena. 8 unidades precisa ser representado na coluna da unidade. 2 mais 8 é 10. Aqui está o 0, que corresponde à casa da unidade, e o 1, que representa a dezena, ele vai para a coluna da dezena. Aí nós temos 1 mais 2, 3. Então, nós temos um total da junção do 22 mais 8, que deu 30. Mas lembrando que nós ainda precisamos chegar ao resultado 47. Bom, um segundo passo poderia ser somar o 30 com o 11. Ou poderíamos somar o 11 com 6. Este foi o pensamento matemático que eu fiz. Se você fez um outro pensamento onde esteve acrescentando o 30 ao 11, também está correto. Não quero que você apague em seu caderno. Na matemática, existem diversos caminhos para se chegar ao mesmo resultado. Mas, conferindo de acordo com o pensamento que realizei. Observe que o 6, ele representa a unidade e ele precisa estar na coluna da unidade. Aqui, como eu não tenho uma numeração, eu posso estar colocando o sinal que representa a adição. Posso estar colocando aqui na coluna da dezena, como não aparece nenhum numeral, ou eu posso estar colocando aqui fora, representando aqui fora. Tudo bem. 1 mais 6 é 7. E aqui, como não tenho com quem somar este 1, não tenho nenhum valor, eu estou apenas repetindo. Então, 11 mais 6 é 17. O que precisamos fazer agora? Precisamos somar, juntar, agregar os nossos dois resultados. Ou seja, precisamos somar o 30 com o 17. Aqui está. 30 mais 17. 0 mais 7 é 7. 3 mais 1, 4. Então, foram concedidas, no ano de 2020, 47 medidas protetivas a mais do que no período do ano de 2019. Lembrando que esses são casos apenas do município de Guarapuava. É apenas um acréscimo de casos de uma cidade. E precisamos ainda refletir e pensar nos diversos casos, nos diversos momentos de violência que as mulheres sofreram, das quais elas não realizaram a denúncia. Se não houveram denúncias, esses casos não vão estar representados neste gráfico que trouxe para vocês aqui hoje. Vou dar um tempinho só para você fazer a conferência no seu caderno para darmos continuidade à aula.
Prontinho, pessoal? Você tinha encontrado esse mesmo resultado? Só não se esqueça de estar colocando ali a resposta em seu caderno. Então, foram concedidos 47 pedidos de medidas protetivas em 2020, a mais do que no ano de 2019. Triste resultado, não é, pessoal? Vamos agora fazer a leitura de um outro gráfico. Ele é um gráfico que apresenta menos informações do que o gráfico anterior. Mas também é um gráfico que traz informações em relação a medidas protetivas apresentadas no primeiro trimestre. Trimestre. O que será que quer dizer mesmo essa palavra trimestre? Esse gráfico, ele é retirado de onde? Qual é a fonte? De onde vêm os dados para esse gráfico? A fonte é do CEVID, do Tribunal de Justiça do Paraná. Observem que os valores que nós analisamos no gráfico anterior eram em relação a um município do estado do Paraná. Quando nós fazemos essa observação a nível de estado do Paraná, percebam o quanto este valor, que corresponde ao número de medidas protetivas concedidas às mulheres, aumenta consideravelmente. No ano de 2019, foram concedidas o valor que apresenta em cor-de-rosa, e no ano de 2020, a quantidade de medidas protetivas que se apresenta em azul. Agora eu pergunto a você, estudante da educação de jovens e adultos. As informações apresentadas nesse gráfico se referem a qual estado brasileiro? Vou dar um tempinho para você responder em seu caderno. Prontinho, pessoal? Responderam lá em seu caderno? As informações apresentadas nesse gráfico se referem ao estado do Paraná. É o nosso estado, certo? Bom, agora tem uma segunda pergunta para vocês. O estado do Paraná está localizado em qual região brasileira? Nós temos 5 regiões. O estado do Paraná está localizado em qual região? Vou dar um minutinho para que você possa estar corrigindo a questão número 1 e já respondendo também a questão número 2.
Prontinho, pessoal? Bom, o estado do Paraná está localizado na região sul do Brasil. Tenho certeza de que você já sabia essa resposta e nem precisou estar indo pesquisar na internet, não é mesmo? Moramos na região sul do Brasil, ok? Vamos continuar analisando o nosso gráfico. Bom, agora escreva em seu caderno como se lê a quantidade de medidas protetivas representadas no gráfico, tanto em relação ao ano de 2019, como em relação ao ano de 2020. Vou dar um tempinho para vocês estarem realizando isto. Prontinho, pessoal? Já escreveram lá em seu caderno? No ano de 2019, foram concedidas 9.384 medidas protetivas. Você escreveu corretamente essas palavras? Fez a leitura correta deste valor? No ano de 2020, foram concedidas 9.897 medidas protetivas. Vejam como se escreve esses valores. Vou dar uns minutinhos para que vocês possam estar conferindo em seu caderno. Prontinho, pessoal? Vamos agora para uma última lição, ok? Bom, vocês perceberam que houve um acréscimo
no número de medidas protetivas concedidas do ano de 2019 para o ano de 2020. Bom, percebe-se que elas aumentaram, correto? Agora, vou pedir para que vocês escrevam em seu caderno o que você considera necessário ser realizado para que essa situação se modifique, para que o número de medidas protetivas concedidas às mulheres diminua nos próximos anos ou nos próximos trimestres. Vou aguardar um tempinho para que vocês façam isso aí em seu caderno. Prontinho, pessoal? Já escreveram lá em seu caderno? Vou deixar aqui agora o telefone que vocês podem estar informando aquelas mulheres que se sentirem prejudicadas, que estiverem sofrendo algum tipo de violência. Ligue no 190. Ou se você conhece uma situação muito próxima de sua casa, de sua residência, em relação à violência da mulher, você também pode estar telefonando para este número e fazendo essa denúncia, ok? Nossa aula está se encerrando, né? A tarefa de casa para hoje é: cuide-se. Se você precisar sair de casa, use a máscara e mantenha o distanciamento social de até 1,5 metro de qualquer outra pessoa. Vejo vocês na próxima aula. Até, pessoal!